A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Existe uma dimensão espiritual aqui neste lugar. Quando eu entrei no ambiente e senti algo muito, muito bom, que é a presença do Espírito Santo. E eu estou muito feliz durante esses dias, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele tem nos sustentado. E Ele tem feito grandes coisas. Ele fala muitas coisas em nossas vidas. Eu fico andando para a igreja assim, e fico lembrando como Deus é maravilhoso. O como Deus é grande em minha vida, porque eu tinha medo de subir no altar como esse aqui. Tremia na base. Mas quando nós recebemos um chamado de Deus, quando nós temos a vocação, um propósito, nós inventamos o medo, a timidez para exercer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. É para a glória dEle, não é para mim, é para a glória dEle. E esses 3 dias foram o dia de renovo nessa igreja. Esses 3 dias, Deus levantou geração de jovens aqui nessa igreja. No primeiro dia Ele derramou graça. No segundo dia Ele derramou unção. E hoje vai ser avivamento na casa dEle. Existem jovens que estavam estacionados no chamado. Não está mais. Porque a presença do Espírito Santo pegou eles. Não foi algo forçado, não foi uma coisa que colocou pressão, não. Foi a presença de Deus que atraiu eles. Foi a presença de Deus que atraiu cada um jovem a estar na linha de frente comigo aqui. Foi Deus. Porque eles têm chamado, eles têm propósito. Amém? Vamos para aquilo que nos alimenta, a palavra de Deus. Você que trouxe o seu manual da fé, abra comigo em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 a seguir. Samuel capítulo 16, versículo 1 a seguir. Iremos falar de uma pessoa que para muitos não pensava que ele não tinha capacidade. Nós vamos falar de alguém que Deus colocou um chamado muito grande. Amém? Todos encontraram? A Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Unge-me as quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez para Samar, porém disse: tampouco é este tem escolhido o Senhor. Assim disse passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor.
E eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa enquanto ele não estiver aqui. Curva sua cabeça em nome de Jesus e repita essa oração comigo. Espírito de Deus, nós te convidamos aqui nessa noite. Viemos aqui ouvir a sua voz. Viemos aqui ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Deus, eu não vim aqui falar de mim, eu não vim aqui falar da minha história, eu vim falar do Senhor. Mas Deus, que eu venha assumir desse altar e que a tua presença venha prevalecer aqui nesse altar. Que possamos ouvir a tua voz, não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo. E que a palavra que será ministrada seja uma palavra, meu Deus, que liberta, uma palavra que transforma as nossas vidas. Espírito de Deus, fique à vontade, em nome de Jesus. E só você que quer dar um aplauso ao nosso Deus. Aleluias. Ele vive, Ele reina. Aleluias. A Bíblia diz sobre alguém que tem um chamado de Deus. Só que se você for ler o capítulo 10, você vai entender que Deus, Ele tinha escolhido Saul para ser rei de Israel. Se você for ver lá, Deus ungiu Saul a rei de Israel. Só que por um momento da vida ele se estrambelhou, ele se perdeu e começou a parar de ouvir a voz de Deus. Por um momento ele estava debaixo da obediência de Deus. Por um momento ele estava ouvindo a voz de Deus. Quando ia para a guerra ele orava, pedia orientação a Deus. Mas com o passar do tempo ele começou a deixar de lado. Começou a entrar no acomodismo, querendo resolver as coisas da maneira dele. Só que quando Saul começou a se comportar dessa maneira, Deus já estava procurando outra pessoa para ser rei de Israel. Ele já estava procurando alguém segundo o coração dele. Deus não estava procurando uma pessoa que tinha perfil de rei. Deus não estava procurando uma pessoa que tinha formosura. Não, esse aqui tem perfil de rei, já nasceu com um selo de rei. Não foi isso não. A Bíblia diz que Deus, ele começa a procurar. E ele viu Davi, aquele menino que muitas pessoas não colocavam fé. Aquele menino que as pessoas muitas das vezes falavam: não, não é ele não. Ele é jovem demais para ser rei de Israel. Não, ele não tem chamado para isso não. Ele não tem capacidade para ser rei de Israel não. Ele nem se comporta como rei. Ele nem tem veste de rei. Ele nem tem chamado como rei. Ele não sabe nem falar como rei. Eu fico olhando para a história de Davi, eu fico imaginando Davi olhando para Deus, dizendo: Deus, eu não sei falar como rei, eu não sei pregar, não sei falar, não tenho veste de rei, eu não sei nem se comportar como rei, eu não sei nem assentar numa mesa como rei. Só que o céu brada sobre a vida de Davi, dizendo: eu coloquei um chamado na sua vida. O céu brada diante de Davi, dizendo: eu coloquei um chamado. Não coloquei somente a chamada de ser rei, mas eu venho junto com você, capacitando, ensinando você a andar como rei, falar como rei, ter veste de rei. Aleluia. É isso que ele faz. Ele não dá somente um chamado para mim não, nem para você não. Ele não entrega um chamado sendo que você não dá conta dele não. Ele vem junto com você, te capacitando, te ensinando, dizendo: faz isso, faz assim, fala do meu jeito. É isso que ele faz. Davi era novo demais. A Bíblia diz que Davi era novo demais. Aí Deus disse assim: Samuel, vai na casa de Jessé o belemita. Eis que lá eu vou ungir um dos filhos dele. Eis que lá eu vou ungir alguém dos filhos dele. Só que o que me chama a atenção, se você for ver, Deus não fala para Samuel quem ele ia ungir. Por que Deus não revelou logo para Samuel que seria Davi? Por que Deus disse: não, vai lá, é o filho de Jessé, o mais novo? É que tem coisas que Deus faz que nós não entendemos.
Existe coisa, o plano de Deus na vida de Davi, muitas pessoas não entendiam, muitas pessoas diziam: não, Davi não é para isso não, não nasceu para isso aí não. Davi é para ficar no pasto, Davi é para ficar cuidando de ovelhas, das piores ovelhas, não. Mas Deus olhou para ele e disse: você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma vocação, o meu Espírito desce sobre você. Aleluias. É isso que ele faz. E por que, Viviane? A pergunta é: por que Deus não ungiu Davi lá no campo? Se você for ver a história de Davi, ele não estava reunido na casa. Ele não estava ali junto com os irmãos dele, como estava lá Jessé e todos os outros filhos dele. Não estava não. A Bíblia diz que Samuel, ele ficou até com medo, bispo, de ir até Belém com medo de Saul souber e querer matar ele. Só que Deus, ele não mentiu não. Deus deu uma estratégia para Samuel. Que estratégia foi essa? Não, pega lá um bezerro e fala que e vai sacrificar para mim. E chegando lá, convida as pessoas, convida Jessé, sua família, para ir também. E ele fez isso. Chegando lá, foi. E ele foi para casa de Jessé. E chegando lá, o primeiro filho que passou na frente de Samuel, ele diz assim: certamente é esse. Esse tem perfil de rei, esse tem até a voz de rei, tem algo diferente, parece. Não, ele nasceu para ser rei. A Bíblia diz que Deus se manifesta imediatamente. Deus, ele não passou a mão na cabeça de Samuel dizendo: não, é isso aí mesmo, é o que você viu mesmo, não. Ele disse assim: Samuel, eu não vejo como você vê, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Tem pessoas que olham para você com aparência, dizendo: não, ela não tem perfil para ser de igreja, não. Ele não tem perfil para ser obreiro, para ser pastor, para ser jovem, não. Mas ei, eis que eu vim aqui nessa noite para dizer que você tem um chamado de Deus. Aleluias. Ele olhou para Davi e disse: não, esse não tem chamado não. E eu disse: nesse aí não, Samuel. E passou os outros, passando, e na hora de Deus dizer que era esse. Só que se você for ver, o nome de Davi não estava na lista. Jessé, ele fala todos os nomes do filho, mas não fala de Davi. O filho que era obediente ao seu pai. Ele não era desobediente a Jessé. Ele era aquele filho que, se o pai falasse: não, vai lá para o campo, fica se possível uma semana, ele ia, porque ele era obediente. O que chamou a atenção de Deus foi o coração de Davi, um menino obediente, segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que passou todos eles, e nada de Deus falar: não é esse. Aí Samuel disse: Jessé, já acabaram os jovens. A pergunta é: por que Jessé não colocou o nome de Davi na lista? A pergunta é: por que Jessé não disse: não, existe um filho meu ainda, vamos chamar ele, vamos. Não, mas ele não lembrou de Davi, ele não quis chamar Davi. Sabe por que é isso? Não coloca o nome dele na lista, não. A Bíblia não está dizendo que Jessé falou isso, não. Vamos imaginar que Jessé falou assim: não coloca o nome de Davi na lista, não. Não chama ele, não. Porque ele não serve para nada além de ser pastor de ovelha. Ele não serve para nada para não ser pastor de ovelha, ficar no campo cuidando das ovelhas. Só que a Bíblia diz que Samuel olhou para Jessé e disse: acabou? Acabou os jovens? Não. Então vai chamar ele. Enquanto ele não chegar, nós não assentaremos na mesa. Sabe o que é? É pessoas que têm chamado de Deus, é pessoas que têm propósito de Deus. Enquanto não chegar, a presença não manifesta. Enquanto ele não chegar, não senta na mesa, não come do banquete. Por quê? Porque a presença de Deus é sobre a vida dele. Aleluias. Davi, ele tem o chamado de Deus, e ele escolheu viver esse chamado de Deus. E foram chamar Davi. Imagina eu, corre Davi, vem. Porque tá chamando você lá para ungir rei. Davi lá, cuidando das piores ovelhas, nem imaginava que ia ser rei de Israel. Davi estava lá no campo, sendo obediente ao pai dele. Imagina eu, quando o pessoal chegou lá: não, venha,
Porque o profeta Samuel está na casa e quer falar com você. Davi não acordou já dizendo: não, hoje eu vou ser rei de Israel. Davi não acordou dizendo assim: não, hoje Deus vai me ungir como rei de Israel. Ele não acordou dizendo: não, hoje vem um profeta Samuel na casa me ungir. Não. Ele estava sendo perseverante, ele estava sendo obediente. Ele não sabia do chamado dele. Não. Ele não sabia o que Deus tinha para ele, não, mas ele é perseverante, ele é obediente a Deus. E ele veio. E quando ele chega na casa, ele é surpreendido dizendo: eis que o rei de Israel está na casa. O profeta disse: eis que eu vim aqui para me ungir você, Davi. Eis que Deus olhou para você, viu algo diferente. Vê algo diferente em você, algo especial que seus irmãos não tinham, seu pai não tinha, sua mãe não tinha. É chamado, é propósito, é visão, é unção. Aleluia. Isso é unção, isso é a presença de Deus. E o azeite desce sobre Davi. E o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida de Davi. A pergunta é: por que Deus não ungiu Davi lá no pasto? A pergunta é: por que Deus não ungiu logo ele lá no campo, quando estava cuidando das ovelhas? A pergunta é: por que Deus não disse para Davi, quando ele estava sozinho no campo lá? Por que ele não se manifestou e disse: Davi, hoje chegou seu dia, eu vou te honrar? Não, ele não fez isso, não. É que tem coisa, é o que Deus queria fazer na vida de Davi. Ele queria confirmar aquilo que ele tinha designado desde o ventre da mãe dele. E não era fora, não era no campo, não era lá com as ovelhas, não. Era dentro da casa dele, diante da família dele. Sabe o que é? Deus olha para mim e para você hoje, está dizendo: ei, um chamado eu coloquei dentro de você. E eu não vou te capacitar você lá dentro do seu quarto, não. Eu não vou confirmar sua chamada dentro do seu quarto, não. É dentro da tua casa, é junto com a sua família. É para eles verem a minha presença. Existe uma presença de Deus aqui neste lugar. Existe algo de Deus atualizando aqui neste lugar. Ele pode dizer: Samuel, é Davi, pode ir lá, é ele. Não. É que tem coisas que precisam ser tratadas com a sua família. É que tem coisas aí que não vai pegar você e colocar no público logo, não. Você que tem um chamado de pregar, quando Deus colocou você nesse chamado, não foi para você chegar já com pouso de pregador e pregar, subir somente para pregar. Não, houve uma capacitação de Deus. Eu fico imaginando Davi, bispo, dizendo assim: eu não estou nem entendendo. Eu não estou nem entendendo o porquê que Deus me escolheu. Como assim? Eu sou um jovem, eu nem faço parte do exército real, meu irmão faz parte. Eu fico imaginando ele sem entender o porquê que isso estava acontecendo com ele. Eu fico imaginando ele sem entender ele, o povo olhando para ele dizendo: não, como assim, Samuel? Davi não, por que não coloca Eliabe? Ele tem perfil de rei, ele tem presença de rei. Eliabe poderia até ter um chamado, mas não era o chamado de Davi. Ele poderia até ter um chamado de Deus, mas não era que nem era o de Davi. Ele poderia até ter uma presença diferenciada, mas a presença que existia dentro de Davi era diferente. E Davi, ele não disse assim: não, Jesus, não, Deus, eu não quero isso para mim, não. Eu não quero exercer esse negócio de ser rei aí, não quero, não. Eu nem vou conseguir. Não. Ele: eis-me aqui, Deus. Quando a unção desceu sobre Davi, Davi não questionou. Davi não estava preocupado da forma que ele ia se comportar como rei. Ele não estava preocupado com a maneira que ele ia falar. Ele só queria entender o chamado de Deus. Ele só queria entender o porquê que Deus fez aquilo com ele. Sabe por que é isso? É propósito, é chamado, é presença do Espírito Santo de Deus. Então quer dizer, bispo, que no pasto Deus pode ungir rei. O lugar que você está não define quem você é. O lugar que Davi estava não definia quem ele era e ela.
O lugar que Davi estava era no campo, era, mas não definia a pessoa que ele era. Isso não significava que Davi não era uma pessoa boa. Ele poderia estar no pior lugar, poderia, mas ele era um menino de coração bom. Era um menino que olhou para o céu e não, grato a Deus, é aquele menino que é obediente, o ensinamento da Bíblia, é aquele que andava segundo o coração de Deus. Só que Deus, Ele deu oportunidade para Saul. Deu. A gente só vê um lado da história que Saul só desobedeceu, mas não, Deus, se você for ler o capítulo 10 todinho, você vai entender que Saul, ele andava no meio dos profetas de Deus. Mas como assim? Como que Deus, tem gente que fala assim, não, Deus não erra a cabeça. Não, realmente, Deus não erra mesmo não. Deus não unge cabeça errada não, mas sabe o que é o problema? É que nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós recebemos o chamado de Deus e muitas das vezes, que nem o apóstolo Daniel fala, que nós temos o peito de pombo e queremos pensar que a gente não dependemos mais de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, você não consegue ver a vida de outra forma. Se você não tiver a presença de Deus, o seu chamado não vai evoluir. Você não vai conseguir crescer no seu chamado, na vocação. Viviane, quer dizer que o chamado é para mérito próprio? Não, é para a glória de Deus. É para a glória dele. Tem gente que acha que a igreja, isso depende dele. Se ele não vier, não tem culto. Se ele não vier, não tem louvor. Se ele não vier, não tem dança. Não, 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 não. O chamado é dele. Se você não vier, a presença de Deus está sobre a casa. Não cresce esse peito de pombo, não. Não deixa isso não. Não seja que nem Saul não. Seja obediente a Deus. Vão olhar para você e vai julgar pela aparência. Vai olhar para você e vai dizer: você não tem perfil de ser pastora não. Você não tem perfil para ser pastor não. Você não tem perfil para ser bispo ou bispo da igreja não. Você não tem perfil para ser jovem cristão não. Esse negócio de igreja não tem resultado. Eis que a presença de Deus desce sobre a casa nessa noite. Está dizendo: eu ando com você, eu capacito, eu te ensino a andar na minha presença. Aleluias. Tu és santo, Deus. Nunca define ninguém pelo ambiente que ele ocupa no presente. Não define ninguém pelas coisas que ele tem. Não despreze ninguém pelas coisas que ele tem. Você não sabe do futuro dessa pessoa. Você não sabe o que Deus tem preparado para ela lá na frente. Vou falar para essa pessoa que está lá e dizer assim: não me despreze não. Fala para essa pessoa, fala forte mesmo assim: não me despreze não. Cuida de mim. Cuida de mim mesmo, de verdade. Porque lá na frente Deus vai me honrar. Sabe o que é isso? Não despreze a pessoa que está ao teu lado não. Sabe por quê? Porque essa mesma pessoa que você pode desprezar um dia, ela pode te ajudar lá na frente. Já pensou? Eu desprezar meu bispo e chegar o dia de eu precisar dele, e aí eu lembrar: nossa, eu falei mal da minha liderança. Eu falei mal do meu bispo, da minha bispa. Não despreze pessoas que têm chamado de Deus. Você não está desprezando ela não, você está desprezando o próprio Deus. Não despreze pessoas que têm propósito de Deus não. Não fica dizendo que ele não tem perfil para isso não. Não fica dizendo que ele não tem chamado não. Não fica dizendo que ele não tem perfil para subir em um altar como esse aqui não. Sabe por quê? Porque o propósito, o chamado, a vocação que coloca é Deus. É Ele, somente Ele. Existem muitas pessoas na Bíblia que tinham chamado. Tem. Moisés nem sabia falar direito, mas tinha chamado. Pedro era explosivo, mas tinha chamado. Davi era novo demais, mas tinha chamado. Você é imperfeito, mas tem chamado. Você, aleluias. Tem gente que fala para você dizendo assim: não, você é fraco demais. Você não consegue pregar não. Você não consegue ministrar um louvor não. Você tem presença e é do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Quem tem presença de Deus é isso.
Quando a presença de Deus ela nos pega, não tem como a gente dizer não, 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 Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta dentro de você, é algo diferente. É uma presença, não é uma presença que é por um momentinho. Não, é uma presença que te completa, que te preenche. É uma presença que te ensina a entender a Bíblia, a entender aquilo que Deus tem preparado para você, a entender o projeto de salvação na sua casa, a entender que você é um jovem que foi escolhido para fazer a diferença nessa geração. Um pastor que fez a diferença, que faz e fará a diferença no meio do povo de Deus. Davi, ele tinha o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo guiava Davi. E sabe o que acontece com pessoas que não deixam o Espírito Santo guiar? A vida dela não fica no padrão que Deus quer. Sabe o que acontece com pessoas que não deixam o Espírito Santo guiar ela? O chamado vai esfriando, esfriando, esfriando. A chama que ardia antes não arde mais. Sabe quando você para e perde o chamado? Não perder o chamado, mas perder a unção de Deus. É quando você para de ouvir a voz de Jesus. Quando você para de ouvir a voz de Deus. Quando você para de ouvir, você não consegue nem pregar direito. Você não consegue nem vir para a igreja direito. Ah, não vou hoje não. Eu não estou sentindo nem a presença de Deus, não vou hoje não. Se você perdeu a presença do Espírito Santo, venha. Porque é Ele quem completa você. É Ele que transborda você. É o Espírito Santo que cura a dor em você. O mundo aí fora não gosta da igreja, não. O mundo aí fora rejeita Jesus. As pessoas que não conhecem Deus rejeitam a igreja, a noiva de Cristo. Talvez você fique defendendo pessoas lá de fora, cantores lá de fora. Eles não se importam com Jesus, não. Eles não se importam com a igreja, não. Sabe o que eles querem? Ele quer parar a igreja de Jesus. Mas o inferno não vai prevalecer. A mão do mundo lá fora não vai prevalecer sobre a nossa geração. Sabe por quê? Porque tem presença de Deus aqui neste lugar. O inferno não vai prevalecer sobre a noiva de Cristo. O inferno não vai prevalecer sobre a vida de você, jovem. Não vai não, 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 não. O preço foi pago na cruz. O preço foi pagado na cruz, não foi para você vender para o mundão aí não. O preço foi pago na cruz, não foi para mim estar pulando carnaval não. O preço, aleluias. O preço não foi pagado na cruz para você ser refém dessa depressão, não. O preço foi pago na cruz, não foi para você ser refém dessa ansiedade, não. Ei, os traumas que você tem, a vida te deu trauma, te deu dor, mas Ele desce na casa nessa noite e te cura, e te liberta, e te sara. Oh, Jesus, Tu és santo, Deus. Ele desce no ambiente aqui nessa noite. Oh, Deus. Ele curou trauma de pessoas aqui nessa noite. E talvez você fica com medo de dizer, não, e aí, vendo meus amigos. E vendo, e aí, se eu aceitar Ele, e aí? E aí, as minhas amizades? Não, o preço foi pago por você. Ele deixou o melhor lugar para vir para esse mundo sujo, esse mundo triste, esse mundo pecaminoso. Sabe por quê? Porque Ele te ama você incondicionalmente. Sabe por quê? Porque Ele te ama você, você é especial. Ele te ama. Ainda que tem pessoas que dizem que você não tem chamado, ainda que tem pessoas que te desprezam, dizem, não, a depressão vai te vencer, a ansiedade vai te vencer, o espírito do suicídio vai te matar. Não, 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 não. O Espírito de Deus desce hoje e diz, ei, a minha presença desce sobre vocês. É eu que te completo, é eu que te guio. Yes. Sem a presença é impossível a gente alcançar a salvação. Sem a presença é impossível a gente ver a Deus. É impossível um cristão dizer que a vida dele continua da mesma forma sem o Espírito Santo, bispo. É impossível, Patrícia, um levita dizer, não, eu canto sem a presença do Espírito Santo. Não, é impossível, não canta não. E talvez você fale assim, Viviane, eu estou no louvor e não consigo nem ministrar, eu não consigo nem segurar o microfone direito. Tem gente dizendo que eu não sei nem cantar, Viviane.
Tem gente que diz que não é nem para mim estar no altar. Tem gente que diz que não é nem para mim ser de louvor. Tem dizendo que eu nem consigo exercer o chamado de levita. Mas a capacitação Deus colocou dentro de você. Existem pessoas que olham para você e dizem: não, esse negócio de ser crente aí não é para você não. Esse negócio de chamado aí não é para você não. Você é novo demais para estar na igreja. As pessoas da família de Davi falavam: não, Davi é novo demais para ser rei. Davi não tem perfil para isso não. Ele não aguenta o trampo não. Ele nem aguentaria ir para a batalha. Ele não tem esse negócio não. Ele não aguenta isso não, Samuel. Mas a unção, o azeite foi preparado para Davi. A unção que Deus preparou não era para Jessé, não era para a mãe dele, não era para os filhos deles, a não ser Davi, não, era para Davi. Essa unção que Deus tem liberado para você é para você, ninguém toma. Esse chamado que colocou nessa mão não foi Deus, não foi pessoas não, não foi o pastor, não foi eu, não, foi Deus. É Ele. Eu disse: não vem, mas eu não consigo. Eu não consigo exercer o chamado não. Esse negócio de segredo é difícil demais. Ele disse que não seria fácil. Quando Ele entregou o chamado dele na sua vida e na minha vida, Ele não disse: não, vou entregar o chamado e se você vai sozinho. Não. Quando Ele dá o chamado para você, quando Ele me dá o chamado, Ele anda junto comigo e com você. E sabe o que a pessoa ter chamado? É Ele estar ouvindo a voz do diabo dizendo: eu vou prender você em uma gaiola e você não vai exercer o chamado. Você que é levita, o diabo olha para você e diz assim: você não vai mais cantar mais não. Você não vai mais pregar mais não. E sabe o que é ouvir a voz de Deus? E sabe o que é você andar com Deus? É você ouvir a voz do diabo e você continuar marchando dizendo: eis que o Senhor dos exércitos está comigo. Eis que o Senhor dos exércitos está comigo. Eis que o Senhor dos exércitos vive, reina dentro de mim. É isso. Quando o diabo vem, vai tentar te parar, vai dizer: não, você não tem chamado. Quando ele diz: não, eu vou te matar. A depressão, pastor, eu vou colocar dentro de você, eu vou te matar. E você, com a presença de Deus e com a ousadia que Ele te deu, você continua marchando, 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 marchando. Sabe por que é isso? É a presença do Espírito Santo. Aleluias. Eu disse: diabo, hoje, bispo, de tarde, até desliguei minha rede social para ninguém estar mandando mensagem para mim. Eu entrei no meu quarto e falei assim: Espírito Santo de Deus, eu não vou lhe falar de mim. Eu nem estou olhando esboço. Sabe por que é isso aqui? Porque eu dei liberdade para Ele vir falar não somente com vocês, mas comigo também. E eu falei ao Espírito Santo de Deus: dentro de mim não há mais espaço para o suicídio. Dentro de mim não há mais espaço para os traumas que a vida me causou. Dentro de mim não há mais espaço para a dor, para a rejeição, para a ansiedade. Por isso me disse, dizendo que eu não tenho chamado não. Senhor, eis-me aqui, até que o Senhor venha, até que a noiva volte. Aleluias. Tu és santo, Deus. Quando você dá liberdade para Ele, Ele te usa. Ele não usa você para falar de você não. Ele usa para você, para Ele falar dEle. Ele vem na casa para falar dele, não é de mim não. Eu olho para a igreja hoje. Eu lembro de uma passagem bíblica que eu não vou lembrar o versículo, mas o que me chama a atenção é que vocês escolheram estar aqui na presença de Deus. O que me chama a atenção, o que me deixa feliz é que vocês não deixou de vir aqui para ir para o carnaval. O que me chama a atenção é que vocês não disseram: não, que negócio de igreja, vai pular carnaval. O que me chama a atenção é que vocês vêm adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que está aqui presente neste lugar, aquele que te completa, aquele que se importa com você de verdade, aquele que não olha para você com aparência, aquele que não te julga pelo seu pecado. Ele veio para te salvar nessa noite. Ele veio para reacender a chama do altar. Ele veio para
do chamado. Aleluias. Ele marcou hoje aqui, não foi somente comigo, foi com vocês também. E sabe o que é? É que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Isso aqui não é de mim, não, isso é bíblico, isso é promessa. E se está na Bíblia é verdade. Se está na Bíblia se cumpre mesmo. E ouça, de hoje em diante, você que é jovem, você que está aqui hoje, não des ouvido à voz do diabo. Não para ouvir crítica de pessoas. Se falaram que você não canta, sobe e canta. Se falaram que você não sabe ministrar, ministra. Mostra para o diabo que você tem chamado diferenciado. Se falaram que você não tem perfil para ser cristão, venha para a igreja, confronta ele. Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer desanimar as pessoas. Ele quer me desanimar porque ele quer ganhar você. Ele quer ganhar eu para o inferno. É isso que ele quer fazer. Ele quer parar o nosso chamado. Ele quer parar essa chama que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. E existem coisas, existem situações que você vai enfrentar. Não é para você desistir do seu chamado, não. Existem coisas que vai gerar testemunho de vida na sua vida. Talvez essa dor que você fala assim, Viviane, está doendo. Não foi em você não. Me machucaram. Me disseram tanta coisa que você não ouviu, mas eu ouvi. Tocaram em mim, tocaram na minha alma, deixou traumas. Não deixe pessoas parar o seu chamado, não. Não deixe esse trauma que a vida te causou te parar, não. Te machucou, machucou. Te feriu, mas existe um Deus que cura. Existe um Deus que liberta. Existe um Deus que não quer ver você chorando pelos cantos, dizendo: Deus, eu não aguento mais não. Esse negócio de chamado dói demais. Mas a presença de Jesus te completa. A presença dele te preenche esse vazio que a vida te causou. Só a presença dele. É por isso, exerce seu chamado. Não dê ouvido ao diabo, não. Porque ele quer parar você. Ele quer parar porque você tem um chamado. Ele quer parar porque não tem mais jeito para ele. Ele convenceu muitas pessoas, bispo, para ir para o carnaval, viu? Convenceu muita gente a ir contra a vontade de Deus. Existe pessoas, olha aqui para mim por gentileza. É isso. Existem pessoas hoje que estão escandalizando o nome de Jesus no carnaval. Existem pessoas vestindo fantasia, honrando o diabo e desprezando Jesus. Existem pessoas hoje, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo de uma certa cantora aí, que teve uma pessoa que se manifestou no meio do carnaval e disse assim: olha, daqui 5 anos ou 10 anos o arrebatamento da igreja acontecerá. Isso foi ontem, no carnaval. E teve uma certa pessoa lá, uma pessoa que não tem presença de Deus, uma pessoa que não gosta de Jesus, disse assim: não, o arrebatamento não vai acontecer não, porque eu estou aqui para parar o apocalipse. Ela falou assim: não, esse negócio de arrebatamento aí, eu não vou falar o nome da música, que isso não convém dizer no altar de Deus. Mas ela falou o nome da música e diz assim: não, eu vou cantar essa música porque Deus pediu para cantar. Eu vou parar esse negócio de arrebatamento de igreja. Ei, Apocalipse diz assim: ó, eis que o Senhor vem sem demora. Meu amigo, está escrito aqui, o que está escrito aqui é verdade. A igreja será arrebatada. A Bíblia não menciona o dia nem a hora. Ele não está dizendo: não, Jesus vem amanhã. Não. Ela está me influenciando a estar preparado todos os dias. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada para ser poupado do sofrimento que vai estar aqui na terra. Existe gente dizendo: não, a igreja não vai ser arrebatada não. Esse Deus não volta não. Ei, é promessa, é promessa, é promessa. E se tem promessa, vai ser cumprida. Se colocam de pé nessa noite. Esse é o nosso Deus. Oh Espírito Santo. Ele não morreu na cruz do cavalo para eu e você ir vender para o mundo aí fora. Ele não morreu na cruz do cavalo para mim ser preso numa depressão.
Não. Ele morreu para que você tenha vida, vida em abundância. Porque a presença de Deus, ela desce e desceu sobre a casa nessa noite. Quando todas as pessoas, quando chegar alguém para você e dizer assim, ó, esse Jesus aí é passado, ele já até morreu. Quando alguém chegar aí falando de Jesus, dizendo que ele não vive, que ele não vai vir, você olha e você vê a cruz vazia. Existem pessoas dizendo que adoram Jesus morto, mas a igreja adora aquele que vive. Eu queria convidar os jovens aqui na frente, em nome de Jesus. Enquanto a banda louva, Deus, Ele quer marcar a sua vida aqui hoje. A unção foi derramada no primeiro dia. Deus marcou pessoas. Deus marcou jovens, marcou. Deus reacendeu a chama de jovens. Deus trouxe chamado de jovens. Deus restituiu o chamado de jovens. Deus, Ele ouviu a minha oração. E Deus sabe o que eu disse para Ele. Eu falei assim, Deus, eu acho que não vou conseguir levar esse ministério de jovens, não. Eu acho que não vou conseguir, Deus, levar essa igreja. Eu acho que não vou conseguir reunir os jovens, não, Senhor. Eu acho que eu não vou conseguir, meu Deus, levar esses jovens a um nível de adoração ao Senhor. Não vou conseguir, não. Quando eu passar esse evento, eu vou entregar meu cargo. Eu disse, não. A minha presença existe dentro de você. Você foi marcado com a minha presença. Existe um selo que eu coloquei dentro de você e ninguém vai apagar. Existe uma promessa do céu liberada sobre você. E tudo que eu pedi para Deus, Ele fez. Ele trouxe vocês aqui porque vocês têm chamado. Você tem vocação. Ele marcou vocês esses dias aqui, não foi em vão, não. Existia jovens que estavam pensando em tirar a vida. Existia jovens, pastor Flávio, que se mochilavam dentro do seu quarto e vinha para a igreja com os pulsos cortados, se escondendo, dizendo, não, Deus, eu não tenho vida mais não. A depressão está me matando e ninguém está vendo. O suicídio está me rondando e ninguém está vendo. A ansiedade está me matando por dentro, mas ninguém está vendo. Mas Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo o seu sofrimento. Ele sara vocês nessa noite. Aliás, se rende a Ele, porque Ele está aqui na casa. O renovo de Deus já foi derramado. O chamado de Deus, ele foi renovado na vida de pessoas aqui. E não foi só na vida de jovens, não. Foi toda a igreja. Existia gente aqui que queria entregar a farda, mas o renovo de Deus é tão grande que não conseguiu mais se querer entregar a farda. Existia gente que queria tirar a vida após esse aleluias. Existia jovens aqui que estavam já planejando a morte, mas a promessa foi liberada, a palavra pegou, tocou. Aleluias. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só te esperando.
você tem o dom de línguas, pode falar em línguas. Nos olhos eu não imaginava que era tão lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos eu não imaginava que era lindo, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Em fogo nos olhos eu não imaginava que era lindo, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, 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 Jesus. Vamos Aleluia. Aleluia, baraba, subela, gada. Aleluia, baraba, subela, baraba. Aleluia, subela. coloquei as minhas
vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oh Deus, obrigado pelo renovo. Obrigado pela tua presença no ambiente, Jesus. Sabe o que é, evangelista Patrício? É que tem gente que não quer fazer o que você faz. É que tem pessoas, evangelista Patrícia, que não está aqui porque tem um chamado. Existem pessoas que muitas das vezes olha para você e diz: não, eu não entendo porque o bispo John coloca ela como líder de louvor. Eu não entendo porque ela tem um casamento tão bom. Eu não entendo porque ela tem um filho tão bom. Eu não entendo porque ela tem um dom de Deus tão bom. Por que eu não tenho? Ei, o chamado que colocou na sua vida foi Deus. Alguém entendeu? O chamado de cantar, o chamado de ministrar a palavra, o chamado de você, aleluias, o chamado que colocou nas suas mãos foi Deus. E existe gente querendo parar você, mas não entendeu. Porque quem tem chamado é você, quem tem chamado o propósito é você. O dom de cantar quem Deus foi Deus, o dom de ministrar louvor quem Deus foi Deus, aleluias. O teu casamento quem Deus foi Deus. É por isso que tem gente, tem inveja da evangelista Patrícia. Não é porque eu estou falando isso aqui porque, né, porque é lindo louvor, não. Mas existe gente querendo acabar com a vida dela. Existe gente com inveja dela. Porque sabe o que é isso aí, Patrícia? É a presença do Espírito Santo. E nessa noite, o renovo de Deus foi derramado aqui neste lugar. O renovo de Deus foi manifestado na casa de jovens. Ouça isso aqui. Não deixa essa presença ficar aqui, não. Começa a se posicionar no chamado de Deus. Começa a dizer: Deus, eis-me aqui no chamado. Deus, eis-me aqui na vocação. Deus, eu não sei cantar, eu não sei pregar, não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor vai andar junto comigo, me capacitando, me ensinando. Começa a influenciar outros jovens. Começa a fazer diferença na sua geração. Obrigado, Jesus, pelo renovo. Eu queria saber se tem alguém de vocês aqui que quer aceitar Jesus como seu único Salvador. Você que disse: Viviane, eu não sei, mas algo me pegou aqui. Esses 3 dias Deus estava conversando comigo e falando comigo: eu preciso aceitar Jesus. A hora é agora. Não deixa para amanhã, não. Amanhã pertence a Deus. Você que deseja aceitar Ele como seu único Salvador, levanta a sua mão que a gente vai estar orando por você. E talvez você vendo, eu já aceitei, mas eu quero reconciliar. Amém. Olha aqui para mim, vocês. Por eu sentar vocês atrás, pode sentar. Os jovens permaneçam aqui. Olha aqui para mim, vocês. O diabo, ele vai levantar fortemente contra a vida de vocês. Só que ele vai levantar para cair. Porque esses 3 dias não foi em vão, não. Esses 3 dias Deus marcou a vida de vocês. Deus reacendeu a chama que estava apagada dentro de vocês. E a igreja se prepara, porque a geração de jovens foi levantada. Aqui nessa igreja vai levantar muitos pregadores, muitos ministros de louvor, muitas pessoas que vai levar aquilo que Deus pede, o que vem na palavra.
Isso aqui vai ficar marcado porque Ele marcou sua vida aqui nessa noite. Influencia outras pessoas a vir para Jesus. Seja um jovem que influencia a vir buscar a presença de Deus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao nosso Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, Ele ainda se entroniza na casa. Vocês estão vivos? A presença do Espírito Santo deixa a gente mais leve. Sim ou não? Sim. E Deus, Ele levantou gerações aqui hoje. As pessoas vão olhar você, ver você de outra forma quando vê a presença do Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, os meninos das bandas que vieram. Que Deus continue usando vocês, aonde vocês for. Aonde vocês for, que a presença de Deus seja suficiente na vida de vocês. Continua assim, sempre entregando o melhor para Deus, sem querer merecer aplausos, sem querer merecer elogios. Continua assim, louvando a Deus, para que a graça desça na vida de vocês todos os dias. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram esses 3 dias, que intercederam pela gente, que orou por nós. Eu estou muito feliz. Eu não consigo nem explicar a minha felicidade, que o que Deus fez aqui foi muito bom. Quero agradecer a meu líder, que nos orientou, que nos deu direcionamento para a gente dirigir esse evento. Sem a orientação dele, acho que a gente não conseguiria muita coisa, mas ele nos orientou. Ele foi o instrumento em nossas mãos também. Quero louvar a Deus pelos pastores que tem e orou pela gente. Quero louvar de cada um de vocês, o Ministério de Dança, o pessoal que apresentou, Pastor Flávio, a Ministra Patrícia. Que Deus possa abençoar vocês. E esses dias foi dia de renovo. Não se esqueça disso não. Seja instrumento na vida de alguém, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao nosso Deus. Quero chamar o Bispo John. Sou muito grata a Deus pela vida do meu bispo. Uma pessoa que tem sido o meu tutor. Que tem me orientado. E ele sempre tem me falado: Viviane, você tem chamado. Não para não, você tem um chamado. E eu tenho aprendido muito com ele. Se eu estou aqui hoje, é por causa de Deus e o ensinamento que o Senhor tem me dado, bispo. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados através desses 3 dias do Imersão dos Jovens? Dá um glória a Deus. Aleluia. Queridos, que Deus continue usando cada um de vocês. Assim como Deus escolheu Davi, Deus escolheu vocês para uma grande obra. Amém? Diga comigo, diga: Deus me escolheu para uma grande obra. Viviane, que Deus continue te usando poderosamente. Deus abençoe o Ministério de Jovem. Que vocês possam alcançar os jovens perdidos dessa cidade, que vocês possam ser exemplo e testemunhar da glória de Deus. Terça-feira tem culto de mulheres e de homens aqui na igreja, não falte. Quarta-feira é a quarta-feira que o pessoal fala de cinzas, mas vai ser de fogo, amém? Quarta-feira de fogo, não falte, vai ser poderoso em nome do Senhor. Fique de pé, nós vamos orar agradecendo a Deus por esses 3 dias do Imersão. Agradecendo a Deus pela vida de cada jovem. Evangelista Vinícius, que veio de Barreira. Os meninos também que vieram de Barreiras. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus abençoe cada um de vocês, querido. Os visitantes que nos visitam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. Terça-feira, 7h30. Quarta-feira, 7h30. E sexta-feira, 7h30. Sexta-feira, nesse ministério é? Em nome de quem? Jesus. Sexta-feira é forte. Você vai sair daqui depois dessa imersão ganhador de almas, amém? Vamos orar. Feche os olhos. Pai, quero te agradecer, Senhor,
por esses 3 dias que o Senhor ministrou as nossas vidas, através das adorações, ó Deus, da palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que veio, ó Deus, e que está aqui nessa noite, Pai. Os meninos que vieram aqui adorar ao Senhor, ó Deus, atrair a Tua presença, meu Pai, sobre as nossas vidas, ministrar os céus através, meu Pai, do louvor, da adoração. Abençoa os Teus servos, meu Pai, abençoa a viagem deles de volta, leva cada um deles guardado, protegido, livrando de todo mal, ó Deus, e sendo com eles ali, ó Deus, na sua cidade, nos seus trabalhos, abençoando cada um deles. Obrigado, Senhor, pelo ministério de jovens dessa igreja, pela líder, meu Pai, a Viviane, a obreira Viviane. Continua abençoando a Tua serva, a casa dela, o ministério dela, ó Deus, e que ela continue esse instrumento nas mãos do Senhor. Nós profetizamos um avivamento dos céus sobre a vida dos jovens dessa igreja. Nós profetizamos salvação do Senhor sobre a vida, meu Pai, de todos os jovens, meu Pai, desta igreja. Ó Deus, das mães que têm filhos, dos pais que têm filhos que são jovens e ainda não se converteram. Nós profetizamos a salvação de Deus sobre teu filho, sobre a tua filha. Deus, através deste culto, assim como ele foi até Davi, o Senhor vai alcançar o teu filho, a tua filha. Pai, guarda essa cidade, meu Pai. Repreenda, meu Pai, ó Deus, todo espírito de morte. Tende misericórdia daqueles que estão, meu Deus, no mundo de trevas, na ignorância, meu Pai, vivendo a festa da carne. Meu Deus, salva essa cidade, Pai. Nós entregamos essa cidade nas Tuas mãos e abençoamos o povo santarritense em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Que Deus abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz